Olá, nesta aula vamos falar sobre a estrutura das taxas de juros. Bom, quando estamos falando sobre a estrutura, nós queremos dizer a composição das taxas de juros, né? Aquilo que é mais fundamental numa taxa de juros. Bom, para falar da estrutura, podemos fazer duas classificações diferentes. Primeiramente, a primeira classificação que nós vamos fazer é considerar a taxa de juros com relação ao risco. Bom, quando consideramos a estrutura da taxa de juros em relação ao risco, nós vamos considerar que existe uma taxa de juros que é fundamental, que é uma taxa de juros que existe até mesmo quando não se existe nenhum risco. Então, essa é a taxa de juros que é chamada de taxa de juros fundamental da economia. À medida que o risco aumenta, a taxa de juros também deve aumentar. Isso é algo que é natural, né? Todo investidor sempre ele espera uma remuneração maior quando ele corre um risco maior na sua aplicação. Então, para que a gente possa entender bem como é que isso acontece, de uma taxa de juros básica e depois, a partir disso, à medida que surge o risco, começar a ter um incremento nessa taxa de juros, vamos observar um exemplo. Um telejornal deu a notícia de que as agências de rating, classificação de risco, informaram que o risco país caiu na semana anterior. Assim, o governo federal baixou as taxas de juros básica da economia, ou seja, em uma reunião do Copom, as taxas de juros foram baixadas em 0,5%. Bom, então nós vimos que o governo, a partir do momento que as pessoas perceberam que existia um risco menor, né, o risco país diminuiu, então a decisão do governo foi baixar as taxas de juros. Bom, é importante lembrar que assim, essas taxas de juros aí associadas ao governo são taxas de juros associadas a títulos do governo. Então, o governo ele emite títulos de dívida, né, para ele obter mais recursos, e as pessoas compram no intuito de aplicar o seu dinheiro. Bom, o investimento que a pessoa faz entregando o dinheiro ao governo é um tipo de investimento que é considerado de baixo risco, ou até mesmo sem risco. Mas por que é um investimento sem risco? Porque o governo ele sempre tem dinheiro para pagar as dívidas, mesmo que ele precise para isso emitir dinheiro. Bom, então o governo tem essa característica diferente de qualquer outra pessoa, que ele pode emitir dinheiro, pode emitir moeda, e com isso ele paga as suas dívidas. Bom, então é um investimento sem risco. E essa taxa do governo, né, já que é um investimento sem risco, é uma taxa que é chamada livre de risco, é uma taxa que é baixa. A partir desse momento, a partir de quando começa a surgir o risco, a taxa de juros também vai aumentar. Então, a gente pode fazer essa classificação para a taxa de juros, falando da sua estrutura. Uma outra classificação, quando a gente vai falar da estrutura da taxa de juros, é falar da estrutura da taxa de juros em relação ao tempo. Então, à medida que o tempo passa, a taxa de juros, então, ela pode variar. Então, a gente vai ter o que é chamado de uma taxa de juros acumulada. Então, por exemplo, uma taxa de juros anual, ela é composta por exemplo, 12 taxas de juros mensais. Então, se a gente quiser estudar a estrutura da taxa de juros anual, a gente pode fazer uma certa classificação que é dividir em 12 taxas mensais e estudar cada uma das suas partes para entender melhor a taxa anual. Spread bancário. A melhor forma de estudarmos a estrutura das taxas de juros, quando estamos relacionando ao risco, é quando nós analisamos a situação de um banco. Um banco captando recursos e aplicando seus recursos. E, estudando isso, a gente vai ver o que é chamado de spread bancário. Bom, um banco, ele faz captações e aplicações. Vamos entender bem o que é a captação do banco e a aplicação do banco. Quando um banco está captando recursos, na verdade, é
existe um investidor que está entregando seus recursos ao banco. Então, no ponto de vista do investidor, aquilo é uma aplicação. Mas no ponto de vista do banco, é o contrário, aquilo é uma captação. O banco está recebendo dinheiro, está captando recursos para pagar no futuro. Bom, e o banco aplicando? O banco está aplicando seus recursos quando ele faz um empréstimo. Então, quando alguém faz um empréstimo, uma pessoa faz um empréstimo, uma pessoa ou uma empresa, o banco ele está na outra parte, ele está aplicando os seus recursos, porque ele entrega o dinheiro à pessoa e ele vai receber aquele dinheiro no futuro corrigido. Bom, mas nós sabemos que o banco não cobra a mesma taxa quando ele aplica ou quando ele capta recursos. Ou seja, quando a gente faz um empréstimo, a taxa de juros é alta. Mas quando a gente faz uma aplicação, a taxa de juros é bem mais baixa. Bom, por que será que isso acontece? Bom, primeiramente, os bancos eles têm que ter alguma remuneração. Né? Isso todos nós aceitamos. O banco tem que ter uma remuneração porque o banco vai ter uma série de custos, ele tem que arcar com os custos, então é necessário que exista essa diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação. Então existe essa diferença. Ainda por cima, o banco precisa remunerar os acionistas. Né? Então surge aí mais uma necessidade do banco apresentar lucro. Né? Então ele vai fazer essas operações sempre de forma a obter lucro, a obter ganho financeiro. Aqui nesse esquema, nós temos as taxas de captação do banco, assim como as taxas de aplicação do banco. Quando o banco capta recursos, a menor taxa de juros que ele paga é para a pessoa física. À medida que o porte vai aumentando, para uma pequena empresa, a taxa de juros já é maior. E vai aumentando para a média empresa, para um private bank, que é um cliente com mais recursos, e finalmente os clientes corporate, que na verdade nada mais são do que empresas muito grandes, que às vezes são do tamanho do banco e até mesmo maiores que o banco. E outros bancos. Esses clientes são os que conseguem a maior taxa quando aplicam recursos num banco. Na outra ponta, nós temos as taxas de aplicação do banco. Quando o banco está aplicando, ele está entregando os recursos ao cliente. Então, quando ele está entregando os recursos, o cliente vai ter que pagar posteriormente com juros. E os outros bancos e os clientes grandes, os clientes corporate, são os que pagam a menor taxa. Depois, private bank pagam taxas maiores e vai aumentando, médias empresas, pequenas empresas, e finalmente as pessoas físicas são as que pagam a maior taxa de juros ao banco. Bom, o que nós observamos aí é uma estrutura das taxas de juros com relação ao porte do cliente. Quando o banco, por exemplo, está aplicando, ele significa que o cliente está tomando um dinheiro emprestado. Se ele está tomando um dinheiro emprestado, o banco corre um risco de não receber ou de atrasar o recebimento desse dinheiro. Então, se existe um risco do banco, dependendo do risco, quanto maior o risco, maior deve ser a taxa de juros. Então, nesse caso, quando o banco está aplicando, ele está entregando o dinheiro, ele vai querer uma remuneração de acordo com o risco. E, é claro, o banco considera que as grandes empresas elas vão ter condições de estar pagando as suas dívidas. As pequenas empresas, as condições já são um pouco incertas. E as pessoas físicas, por fim, é a maior incerteza que representam no empréstimo bancário, justamente pela possibilidade da pessoa poder perder o emprego ou qualquer coisa desse tipo. Então, representam um maior risco. Agora, analisando a captação do banco. As diferentes taxas de juros aí têm a ver agora com o poder de barganha do cliente. Quando a gente considera um grande cliente, uma grande empresa, provavelmente essa empresa tem muitas alternativas de investimento. Então, para que o banco consiga atrair recursos desse cliente, ele vai ter que pagar uma taxa de juros mais alta. Em contrapartida, o pequeno cliente, aquela pessoa que tem poucos recursos, não tem muitas alternativas de investimento. E assim, o banco acaba tendo um poder maior e podendo pagar uma taxa de juros menor para esse cliente.
Essa diferença entre as taxas de juros é o que é chamado de spread bancário. Para que a gente possa entender, a gente vai desenvolver um pouquinho mais o spread bancário. Mas é importante salientar que existem duas formas de spread que nós podemos calcular. Existe o chamado spread linear e o spread efetivo. Spread linear. Bom, o spread linear é simplesmente a diferença entre duas taxas de juros, a taxa de aplicação e a taxa de captação. Então, quando o banco aplica seus recursos a uma taxa de 20% ao ano e ele pega recursos emprestados, ele faz uma captação a uma taxa de 10% ao ano. Então, ele aplicou a 20%, captou a 10%. O spread linear vai ser a diferença entre os dois. 20 menos 10 igual a 10. Esse é o spread linear. Para a gente visualizar melhor, vamos observar esse exemplo. Um investidor aplica R$100 mil em um CDB de um determinado banco, cujo rendimento será de 12% ao ano. Este investimento foi feito pelo prazo de 1 ano. No mesmo dia, uma empresa necessita de um empréstimo também pelo prazo de 1 ano. A taxa deste empréstimo é de 20% ao ano. Vamos considerar que a empresa vai efetuar o pagamento da sua dívida depois de 1 ano. Assim, o banco usará esse dinheiro para pagar a aplicação do investidor. Bom, nós vimos então que o banco está aplicando a uma taxa de 20% ao ano e captando a uma taxa de 12% ao ano. Bom, com isso nós podemos calcular o spread linear e, além disso, mostrar como esse valor, o spread linear, está relacionado com o lucro do banco a valor futuro. Vamos ver. O spread linear é simplesmente a diferença entre as taxas de aplicação e captação. Então, IA, taxa de aplicação, menos IC, taxa de captação. Seguindo, substituindo os valores, nós vemos que o spread linear é igual a 20%, que é a taxa de aplicação, menos 12%, que é a taxa de captação. Portanto, o spread linear é de 8% ao ano. O lucro que o banco terá depois de 1 ano é o valor futuro das aplicações menos o valor futuro das captações. A partir disso, a gente consegue ver, a gente faz simplesmente, como se diz na matemática, aplica a distributiva, né? Multiplica o P por 1 e por IA, e depois multiplica o P por 1 e por IC, a gente chega aqui, que o lucro é P mais P vezes IA, né? Taxa de aplicação, menos P, depois menos P vezes IC, onde IC é a taxa de captação. Agora a gente pode cortar os valores presentes que estão ali, né? Tem um mais P junto com menos P, a gente corta, e fica simplesmente que o lucro é o valor presente vezes IA menos IC, né? Ou seja, o lucro é o valor presente vezes o spread linear. Seguindo, o lucro, então, substituindo os valores, é 100 mil, que é o valor presente, vezes o spread linear, que é 8%, no caso fica 0,08. Concluindo, o lucro é de R$8 mil. Ou seja, daqui a 1 ano o banco terá um lucro de R$8 mil. Observamos então que o spread linear ele pode ser usado para calcular o lucro do banco. Então, o lucro que vai acontecer numa data futura. Então, vimos que o lucro que esse banco vai ter daqui a 1 ano com esse conjunto dessas duas operações será um lucro de R$8 mil. Spread efetivo. O spread efetivo é justamente aquele que costuma aparecer no noticiário. No noticiário, muitas vezes a gente vê escrito no jornal que o spread do banco foi muito alto. Quando o jornal está se referindo a esse spread, o spread que está sendo comunicado ali é o spread efetivo. Esse é muito mais utilizado do que o spread linear. Bom, nós vimos que o spread linear representa o lucro do banco que vai ocorrer numa data futura. O spread efetivo, ele está vinculado ao lucro a valor presente. Ou seja, se o banco vai ter um lucro numa data futura,
a gente pode trazer esse valor monetário a valor presente. Se a gente fizer isso, descontar por uma taxa de juros adequada, a gente obtém exatamente o spread efetivo. Portanto, a gente precisa agora aprender a calcular esse spread efetivo. O spread efetivo, para a gente calcular, a gente tem que pegar o fator de capitalização da aplicação e também o fator de capitalização da captação. Lembrando que o fator de capitalização é simplesmente aquele termo onde aparece 1 mais a taxa de juros. Então, o fator de capitalização da aplicação é 1 mais a taxa da aplicação, o fator de capitalização da captação é 1 mais a taxa de captação. Mas vamos ver isso tudo representado na equação. Nós vemos que o spread efetivo é igual ao fator de capitalização da aplicação, onde o fator de capitalização é 1 mais a taxa de juros da aplicação, dividido pelo fator de capitalização da captação. E esse fator de capitalização é 1 mais a taxa de juros da captação. E depois a gente subtrai 1 desse resultado. Agora vamos descobrir o spread efetivo daquele banco. Aquele banco que captou 100 mil reais e depois ele aplicou esses 100 mil reais. Então, a gente descobriu que o lucro dele, que vai acontecer daqui a um ano, vai ser um lucro de 8 mil reais. Mas a gente precisa trazer isso a valor presente, né? Para isso, a gente vai ter que primeiramente calcular o spread efetivo. Vamos ver. Spread efetivo, como a gente já tinha visto pela fórmula, a gente vai pegar 1 mais a taxa de aplicação, dividido por 1 mais a taxa de captação. E depois subtrai 1. Então, substituindo os valores, a gente tem que o spread efetivo é igual a 1 mais 0,20, porque lembrem-se, a taxa de aplicação é de 20% ao ano. Então, a gente tem aí 0,20. Dividido por 1 mais 0,12. Lembrando que a taxa de captação é de 12% ao ano. Então, a gente coloca aí ela como 0,12. E subtrai 1. Fazendo essas contas, a gente descobre que o spread efetivo é de 7,14285% ao ano. Esse valor foi colocado com bastante precisão para facilitar na hora de calcular o lucro do banco a valor presente. Bom, o lucro do banco a valor presente, ele é dado pela seguinte equação. Ele é o produto do valor presente pelo spread efetivo. Bom, o valor presente nós sabemos que é de 100 mil reais. O spread efetivo é de 7,14285%. Então, o spread efetivo a gente vai escrever como 0,0714285. Multiplicando esses valores, a gente chega que o lucro ao valor presente desse banco foi de R$ 7.142,85. Risco de crédito. Bom, então o crédito, né, esse negócio de emprestar dinheiro, ele sempre existe um risco associado, né, como a gente já viu até agora. E esse risco, ele é diferente para diferentes tipos de clientes. Portanto, as pessoas físicas, elas oferecem um risco maior para o banco. Quando o banco empresta dinheiro para uma pessoa física, porque as alternativas de uma pessoa física, no geral, elas são menores. Mas se a gente pensar numa empresa, principalmente numa grande empresa, a chance de ocorrer algum problema muito grande de forma que a empresa não possa pagar, essas chances são pequenas, né? Então a gente pode até observar o histórico do que vem acontecendo nas empresas, nas grandes empresas, e isso já foi observado que a probabilidade dessas empresas oferecerem um risco para o banco é muito pequena. Portanto, existe essa análise de risco, né? Então, o risco é uma das coisas fundamentais na hora de se observar a estrutura das taxas de juros, né? Porque nós vimos as taxas de juros, existe uma taxa fundamental, que seria uma taxa de juros que qualquer investidor vai requerer no investimento sem risco. A medida
que o risco vai aumentando, é claro que o investidor vai querer uma taxa de retorno maior. Então, a remuneração do investimento vai ter que ser maior de acordo com o risco que o investidor está correndo. Taxa over. No Brasil, as instituições financeiras, quando uma instituição empresta dinheiro para outra, elas costumam utilizar uma taxa ao dia útil. E essa taxa ao dia útil é chamada também de taxa over. O Brasil é um dos poucos países que utiliza esse tipo de taxa, né? A taxa ao dia útil ou taxa over. A maioria dos outros países utiliza simplesmente taxa ao dia, né? Considerando o ano com 360, 365 dias. Aqui nós temos também esse tipo de taxa, taxa ao dia útil ou taxa over. Taxa over dia. Bom, a taxa ao dia útil ou taxa over, né, como ela é chamada também, ela pode ser informada em vários períodos de tempo. Qualquer taxa a gente pode informar ao dia, ao mês, ao ano. A mesma coisa acontece com a taxa over, ou a taxa ao dia útil. Então a gente pode ter uma taxa ao dia útil que é informada no período de dia, de mês, de ano. Então a gente pode chamar essa taxa de taxa over dia, taxa over mês ou taxa over ano. Bom, a taxa over, ela recebe esse nome porque, na verdade, o nome dela era uma taxa overnight. Porque no período de muita inflação, inflação alta, era necessário que os investimentos fossem corrigidos diariamente. Bom, então, nesse negócio do investimento ser corrigido todo dia, ele era corrigido, ou seja, ao longo da noite, né? De um dia para o outro, ao longo da noite. E daí acabou ficando essa expressão do inglês overnight. A taxa over mês, hoje ela já não é mais utilizada pelo mercado financeiro, mas ela já foi muito utilizada até alguns anos atrás. Portanto, é importante que a gente mencione essa taxa e fale como é que ela funcionava. Bom, a taxa over mês, é um procedimento um pouco estranho até, porque a gente simplesmente pegava uma taxa ao dia útil e multiplica essa taxa por 30. Não existe, assim, uma boa justificativa, né, em qualquer livro que você pegue de matemática financeira, ou mesmo com as pessoas que trabalham no mercado financeiro. Por que que era feito isso? A melhor justificativa talvez seja simplesmente dizer que uma taxa ao dia útil, no geral, como é um período de tempo muito pequeno, essa taxa em geral vai ser uma taxa baixa. Então, uma taxa muito baixa, às vezes fica difícil da gente falar a respeito dessa taxa, porque você vai ter que falar muitas vezes 0, não sei quanto. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Simplesmente multiplicaram o valor da taxa ao dia útil por 30 e obtiveram uma nova taxa, que é chamada de taxa over. Observem, por que é estranho isso? Porque assim, a taxa é o dia útil. Então, no mês, não tem 30 dias úteis, tem menos, com certeza, né? Mas multiplica-se por 30, e mesmo assim como se fosse uma coisa linear, né? Porque esse negócio de multiplicar pelo número de dias ocorre quando a gente está falando de juros simples e não de juros compostos. Em juros compostos teria que haver uma capitalização. Para a gente entender bem a taxa over, vamos observar este exemplo. Um banco onde um jovem trabalha pediu R$1 milhão emprestado para outro banco. Depois de um dia útil, o banco devolve R$1.500.000. Então, como nós vimos, houve um empréstimo bancário e, depois desse empréstimo bancário, o valor devolvido foi um valor superior, porque acumulou juros. Bom, mas o que aconteceu? O jovem funcionário ali do banco que observou aquilo, ele calculou a taxa de juros e ele obteve 0,5% ao dia útil. Só que esse jovem, ele escutava as pessoas falando no banco que a taxa tinha sido de 15% ao mês over. E ele ficou confuso, né? 15%, a taxa ao dia útil era de 0,5%.
E aí ele fez a capitalização, a composição dessa taxa, né, achou a taxa equivalente mensal e viu que dava uma taxa de 11%. Bom, como ele era jovem no banco, ele ficou meio sem graça de fazer a pergunta. Ele acabou carregando essa dúvida consigo. Ele calculou um valor, mas ele via as pessoas comentando outro valor. Então, o que a gente viu aí é algo que é comum de acontecer no mercado financeiro, que é justamente, muitas vezes por questão de terminologia ou coisas desse tipo, às vezes a gente acaba ficando com dúvidas como o cálculo de alguma coisa é feito. E nesse caso aí, o que era feito era algo bastante simples, né? Simplesmente multiplica-se por 30. Então, no mercado financeiro, quando se fala taxa ao mês over, você não acha uma taxa que é chamada de taxa equivalente, né? A taxa mensal efetiva, aquilo que realmente está acontecendo. O que é feito é simplesmente você pega a taxa de 0,5%, multiplica por 30, né? E aí você obtém a taxa mensal, que é de 15% ao mês over. A taxa over ano, essa taxa ela já tem um significado. É diferente da taxa over mês, a taxa over ano ela tem um significado real. Ela não a gente não tem mais esse negócio de multiplicar pela quantidade de dias. Bom, a taxa over ano ela foi implementada em 1994, né, pelo Banco Central, porque as taxas elas eram cotadas mensalmente antes, né, na época de inflação alta. Mas o Banco Central acabou decidindo justamente para tentar manter esse nível de inflação baixa e a expectativa, para que as pessoas tivessem expectativa de inflação baixa, começar a tratar as taxas de juros ao longo de um ano. Quando a taxa de juros é tratada como sendo anual, isso dá uma expectativa de longo prazo, né? Quando era tratada mensalmente, dá uma expectativa de um prazo mais curto. Então, como é falado que, por exemplo, a taxa é de 15% ao ano, muitas vezes cria-se nas pessoas essa expectativa, que ao longo de um ano a taxa de juros vai continuar nesse valor. Então, foi uma implementação justamente do Banco Central no sentido de criar essa expectativa de continuidade nas taxas de juros para todas as pessoas, para toda a população. Então, agora nós vamos observar aquela taxa de 0,5% ao dia útil, como é que ela fica quando a gente for considerar agora ela como uma taxa over ano. Vamos ver. Nós vemos aqui a forma de estar convertendo a taxa ao dia over para a taxa ao ano over. O que a gente tem aí é que 1 mais a taxa de juros ao ano over é igual a 1 mais a taxa de juros ao dia over elevado a 252. Isso porque a gente considera que em um ano existem 252 dias úteis. Portanto, ao longo de um ano, você só faz a capitalização de uma taxa anual ou capitaliza com 252 taxas ao dia over, né, que seria similar ao dia útil. Agora, isolando ali a taxa ao ano over, a gente tem que vai ficar a taxa ao ano over é igual a 1 mais a taxa ao dia over, elevado a 252, menos 1. Substituindo os valores, a gente tem que a taxa ao ano over é igual a 1 mais 0,005. Observem que a taxa ao dia over aí é de 0,5%. 0,5% é 0,005. Novamente elevado a 252 menos 1. Calculando isso, a gente obtém que a taxa ao ano over é de 251,44% ao ano over. Então, nós vimos a forma de calcular a taxa over ano, né? No caso, essa taxa deu um valor até alto, né, superior a 200%, porque a gente também considerou um valor alto para a taxa ao dia útil. Mais alto, de repente, para os dias atuais, né? Se a gente for considerar isso para o período de hiperinflação do Brasil, para o período onde a inflação era muito alta,
talvez esse valor fosse até baixo, né? A taxa de juros anual chegou a ter valores superiores a isso. Então, por isso que também ela não era cotada ao ano, né? E, no geral, ela era sempre mencionada como uma taxa ao mês, né? Então, ficava uma taxa ao mês over. Taxa spot e taxa forward. Bom, existem essas duas taxas de juros, que é um conceito que está relacionado à estrutura das taxas de juros ao longo do tempo. Então, as taxas de juros, elas variam com o tempo e existem esses dois conceitos que nós vamos estar observando agora. Para considerar isso, esses dois tipos de taxa, vamos considerar a emissão de um título de dívida do governo. Uma pessoa compra um título do governo por R$ 900. O vencimento é de 1 ano e ele irá receber R$ 1.000. Qual é a taxa de juros deste título? Bom, então nós vimos um título sendo negociado. Foi comprado um título de dívida do governo por R$ 900 e no final o governo vai estar pagando por esse título R$ 1.000. Agora nós queremos descobrir qual foi a taxa de juros associada a esse título. Para descobrir isso, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos é valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais I. No caso, a gente está desconsiderando o prazo, né? O prazo é igual a 1, então a gente pode desconsiderar. Isolando a taxa de juros I, a gente fica com taxa de juros I é igual a F, valor futuro, dividido pelo valor presente P, menos 1. Substituindo os valores, a taxa de juros é igual a 1.000 dividido por 900 menos 1. Portanto, a taxa de juros foi de 11,11% ao ano. Bom, essa taxa de juros que a gente calculou é uma taxa que está ocorrendo entre hoje, que é a data da compra desse título, e uma data futura. Esse tipo de taxa é chamado de taxa spot. É uma nomenclatura que existe no mercado financeiro, né? Então, taxa spot é uma taxa entre hoje e uma data futura. Bom, existe também um outro tipo de taxa, que é a taxa forward. A taxa forward é uma taxa que está vigorando entre duas datas futuras. Mas vamos ainda continuar com a taxa spot antes de explorarmos melhor a outra taxa. Vamos ver mais um exemplo. Através da cotação de um título de dívida do governo, foi possível saber que a expectativa para a taxa de juros para os próximos 6 meses é de 5%. Assim, desejamos saber qual será a taxa de juros para um período que começa daqui a 6 meses e termina daqui a 1 ano. Então, nós vimos aí nesse exemplo que a taxa de juros entre hoje e daqui a 6 meses será de 5%. Então, 5% nesse período de 6 meses. Então, nós temos duas taxas de juros aí que nós falamos. As duas taxas são taxas spot, porque uma vai de hoje até daqui a 1 ano, e o valor é de 11,11% ao ano, e a outra taxa que nós temos é uma taxa que vai de hoje até daqui a 6 meses. Né? Então, também está começando na data presente, então também é chamado de taxa spot. Com isso, nós conseguimos calcular uma taxa que é chamada de forward, porque se a gente sabe o valor da taxa de juros daqui até 6 meses e também sabemos o valor da taxa de juros daqui até 1 ano, então nós podemos calcular o valor de uma taxa de juros para uma aplicação que começaria daqui a 6 meses e termina daqui a 1 ano. Então, vamos observar como é que nós fazemos isso e calculamos essa taxa de juros para o segundo semestre. Bom, então nós vemos que a taxa daqui até 1 ano, então se a gente fizer uma capitalização, a gente fizer uma correção de um valor de hoje até daqui a 1 ano, a gente usa esse fator de capitalização, que é simplesmente 1 mais a taxa de juros de 1 ano. Bom, esse fator de capitalização seria correspondente a realizar duas capitalizações semestrais, a capitalização do semestre 1 e a capitalização do semestre 2. O fator de capitalização do semestre 1 é dado por 1 mais a taxa de juros 1. Então, I1 está representando aqui a taxa de juros do semestre 1.
E logo depois a gente tem 1 mais I2, ou seja, a taxa de juros, I2 é a taxa de juros do semestre 2. Então, 1 mais I2 é o fator de capitalização do semestre 2. A gente tem o valor da taxa de juros de hoje até daqui a 1 ano e de hoje até daqui a 6 meses. Então, a gente tem a taxa de juros anual e a taxa de juros do primeiro semestre. E a gente pode substituir esses valores. Então, a gente tem que a taxa de juros anual é de 11,11%. Então, a gente vai ter aí 1 mais 0,1111. Então, a gente tem 0,1111, que representa justamente a taxa de juros anual, que é de 11,11%. Depois, a taxa de juros do primeiro semestre. Essa a gente conhece, então a gente conhece 1 e sabe que ele vale 5%. Então, a gente coloca aí 1 mais 0,05. E a taxa de juros do segundo semestre a gente desconhece. Então, essa é a nossa incógnita. Isolando esse fator de capitalização 1 mais I2, a gente vai ter que 1 mais I2 é igual a 1 mais 0,1111 dividido por 1 mais 0,05. O 1 que está somando com o I2 ali na frente, a gente passa para o final, então fica I2 é igual a 1 mais 0,1111 dividido por 1 mais 0,05 menos 1. Fazendo essas contas, nós obtemos que a taxa de juros para o período 2, para o segundo semestre, será de 5,82% ao semestre. Então, nós calculamos agora uma taxa de juros para o segundo semestre. Então, essa taxa de juros, que vai começar numa data futura e terminar numa data posterior ainda, então, como ela começa numa data futura, já é chamada de taxa forward. Nós vimos a estrutura das taxas de juros. A estrutura, quando nós consideramos a taxa de juros como sendo composta de uma taxa de juros básica, que é uma aplicação onde não existe risco, e adicionada a essa taxa existe o risco. À medida que o risco aumenta, a taxa de juros aumenta da mesma forma. Nós vimos também a estrutura das taxas de juros em relação ao tempo. Então, uma taxa de juros num prazo mais longo pode ser composta de outras taxas em prazos menores. Essa taxa que começa exatamente no período presente é uma taxa spot e uma taxa que começa num período de tempo futuro é chamada de taxa forward. Para aprofundar os seus conhecimentos sobre a estrutura das taxas de juros, segue uma referência, o livro Cálculo Financeiro das Tesourarias, Bancos e Empresas. O autor é o José Roberto Securato. Desse livro, 3 capítulos tratam desse assunto. São os capítulos 4, 5 e 6. O capítulo 4, cujo título é Estrutura das Taxas de Juros. O capítulo 5, o título é Estrutura Temporal das Taxas de Juros. E o capítulo 6, Mercados Futuros e a Estrutura das Taxas de Juros. Bom, então, todos esses capítulos estão falando sobre a estrutura das taxas de juros. E ele é um livro muito voltado para o mercado financeiro, então, muito cheio de aplicações e como as coisas realmente funcionam junto às instituições financeiras. Bons estudos!